Reina vai colocar para gravar. Agradeço muito, Reina, todo o apoio, na verdade, a geração de link, divulgação, essas artes bonitas que estava todo mundo elogiando, né? Então, agradecer demais, né? O Lapre sempre, né, organizando nossas vidas e deixando tudo mais bonito para a gente. Agora sim, né? Formalmente começando, mas boa noite, gente. Quem está por aqui, né? Bem-vindo, bem-vinda. Semana do Internacionalista, da Internacionalista. Hoje à noite a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde global, né? Que, se por um lado já é uma questão que é discutida nas relações internacionais, né? A gente já tem um acúmulo há um certo tempo, não só nas relações internacionais, mas no campo da saúde pública, né? No campo da sociologia, da ciência política, né? Sem dúvida é uma área, né, que carece de perspectivas multi e interdisciplinares, mas sem dúvida agora, no momento que a gente está vivendo, esse tema chamou mais atenção, essa área, esse campo de estudo chamou mais atenção, né, de todo mundo, como, né, é natural no momento em que se vive, né, uma pandemia e nessa proporção do que a gente está vivendo, que impacta tanto a nossa vida, né, nosso trabalho, nossos estudos, nossa saúde mental, nossos planos para o futuro. E aí, quando a gente estava organizando e pensando nessa semana, eu pensei nessa temática, né, pela extrema atualidade e também importância, e pensei em Vico e Mari por serem duas pessoas, né, que já, né, fazem parte desse grupo, que se interessavam, né, e que já têm um trabalho de pesquisa e de atuação também política, né, no campo da saúde global há algum tempo, né? Eles vão poder falar, né, disso para a gente muito melhor do que eu, mas, né, Vico vem desde, né, do mestrado estudando cooperação Sul-Sul também no campo da saúde, né, Vico? No doutorado também, Vico trabalha muito com abordagens, né, pós-coloniais, abordagens críticas. Mari, tanto, né, no TCC dela, né, Mari já trabalhou numa perspectiva de saúde global, com relação a HIV/AIDS, essa discussão aí com abordagem de securitização. E também Mari trabalha, né, com seu ativismo nas organizações em que ela atua nesse campo, né, da saúde global internacionalmente. Então, eu achei que seria, né, uma ótima oportunidade para a gente ouvir essas duas criaturinhas tão sabidas e queridas. E eu gosto muito de trazer esse povo para perto, né? E já, de antemão, queria agradecer muito, 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 muito a vocês por terem topado, porque, gente, eu sei que está todo mundo, né, dentro desse contexto extra sobrecarregado de trabalho, né? A gente está em casa o tempo todo, mas trabalhando muito, né? Muito mais do que a gente esperava, do que a gente já trabalhava, né? Mari está aqui no processo de finalizando o mestrado, né? Acho que acaba de entregar, né, a dissertação dela. Né? Essa alegria também, a pele da pessoa, quem já entregou, né, a dissertação, a alegria. E E Vico também que acaba de fazer uma mudança, né, importantíssima também institucional, e está nesse processo de readaptação, nessa experiência também das aulas remotas, e eu sei que os dois estão super cheios. E assim, eu fiz aquele pedido, né, bem me aproveitando, né, da amizade, mas porque eu sei que sempre que a gente pode partilhar alguns momentos com eles é muito rico, né, sempre muito instigante. E aí, para eu não continuar aqui falando até meia-noite, né, porque ninguém quer não, vou só fazer uma apresentaçãozinha formal dessas pessoinhas para vocês saberem quem são, né, do ponto de vista institucional. Né? Vico foi nosso professor aqui na casa, porque a gente, né, nesses 10 anos de RI, só passou joia por aqui, só tem, né, alto astral e Vicão. Vico foi um professor que, né, contribuiu demais, impactou demais, né, na formação, né, da nossa perspectiva de relações internacionais na casa. Né? Vico, como eu falei para vocês, é internacionalista de formação, fez o mestrado dele em ciência política. Como Mari antes estava com a gente terça, Vico, e ela falou que era mais uma sobrevivente do PPGCP, né, que é o programa de pós-graduação de ciência política da UFPE. Vico também é um sobrevivente, a gente sobreviveu juntos lá aquele programa. E Vico fez o doutorado dele em pós-colonialismos e cidadania global. É a Universidade de Coimbra, não é isso, Vico? Ele me deu bonitinho por escrito, mas é claro que eu, né, fico aqui
quer botar tudo na cabeça. E Vico, depois da SES, ele foi professor da Unilab, né, por um bom tempo, né? E agora, 3 anos, Vico. 3 anos da Unilab, né, lá no Ceará, né? Depois você pode contar aí pra gente melhor. E agora ele está, né, incorporado, retornou à casa dele, que ele é, né, paraibano, de João Pessoa, e está de volta à Universidade Federal de Pernambuco, ó, da Paraíba, a confusão, né, no departamento de gestão pública. Né? Então, também é uma figura com quem a gente sempre troca, Vico sempre aceita os nossos muitos convites, que a gente está sempre chamando ele, e eu agradeço demais, porque eu sei, Vico, que é um esforço estar aqui, né? Agradeço muito. Mari, né? Nossa, também se formou em RI aqui. Eu sou muito orgulhosa desse povo que se formou em RI aqui e que fez essas trajetórias tão bonitas. Mari se formou em 2016, não é isso, Mari? 2016, olha Isso, aí. 2016 Aí, completo. lembrando. E Mari tá mestranda, mas já é com o pé no mestra, né? Em desenvolvimento internacional e gênero, é isso, Mari? Pela Universidade de Leeds, no Reino Unido, né? E Mari tem uma trajetória também aí super bacana de atuação junto a organizações, né, de mulheres, mas isso também ela vai contar, né, um pouco mais pra gente. A gente tem uma combinada antes de começar com o Vico, né? Eles ficaram ali no pau ímpar, pedra, papel e tesoura. E aí a gente vai... Vico vai ter aí, né, umas meia horinha para falar um pouco sobre, né, os olhares dele com relação à saúde global. E depois a gente joga a bola para a Mari. Depois a gente abre, gente, para pergunta, para comentário. Mas, claro, que a gente também pode se aproveitar, né, utilizar desse chatzinho. Se alguém, para não esquecer, quiser ir comentando algo, escrevendo algo ao longo das apresentações, fiquem super à vontade, que eu vou tomando nota aqui também e retomo quando finalizarem as apresentações. Tranquilo assim, gente, para vocês? E eu aqui, sim, que se aproveita, afinal de contas, me responde mesmo, né? Mas eu sei que tá. Então, eu vou passar diretamente a palavra para Vico. É com você, querido. Boa noite, Manu. Boa noite, Mari. Eu queria agradecer enormemente, né, o convite que o Manu me fez. E ainda fiquei sabendo que eu estaria junto com Mari, que foi minha aluna querida, ó, super aluna. Então, tá aqui dividindo, fazendo essa conversa, esse diálogo, para mim é fenomenal. E, Manu, todo convite que você me faz, eu aceito com o maior bom grado, porque eu adoro, você sabe que eu adoro sempre estar aqui nesses bate-papos com você, fazendo um pouco essa troca e aprendendo também um bocado, né? Porque só tem gente sabida, é você, é Mari, então aqui eu vou aprender mais do que eu vou expor. Também queria dizer que estou super feliz de estar de volta, né? A SES foi minha primeira casinha, foi que me tratou super bem. Foi onde eu tive turmas maravilhosas, que Mari foi uma dessas turmas que fez parte. Então, para mim, estar aqui dividindo esse espaço dessa minha primeira casa, para mim é sempre um prazer imenso, né? Então, também pode contar comigo. Quanto mais você chamar, Manu, posso estar atolado de trabalho. Estamos juntos. A gente está junto em tudo. Então, passando dos agradecimentos, né? Eu também queria dizer aqui uma boa noite para todo mundo, apesar de não estar vendo os rostinhos de ninguém, só vemos os nomes e os mudos, os microfones mudos. E às vezes a conversa, quando a gente faz aqui, é tão bom ver o rostinho para a gente sentir o que vocês estão achando, qual é a reciprocidade. Mas eu também entendo que o mundo virtual, ele, apesar de dizer que ele aproxima muitas vezes, mas também cria um pouco desses distanciamentos. Então, queria dar uma boa noite para todo mundo, para quem está aí atrás nos escutando de forma bastante atenciosa. E queria dizer que essa é uma temática que é essencial.
de que a gente está vivenciando um momento que precisamos debater cada vez mais sobre o que vem a ser essa tal de saúde global e, principalmente, começar a pensar criticamente acerca do que é a saúde global, do que é que são esses programas e também pensar esse tipo de estrutura desse sistema que a gente vivencia. Então, quando o Manu colocou essa temática de perspectivas críticas da saúde global, já me deu um clique que não há como a gente discutir isso sem trabalhar com essa pandemia que a gente vive na atualidade. Sem a gente estar discutindo sobre como essa pandemia deixa às claras, né, deixa de forma nítida isso que nós temos no nosso sistema internacional, nesse nosso sistema mundo atual, que é o que eu vou querer falar um pouquinho sobre a ideia da necropolítica, do necroneoliberalismo, né, do necroliberalismo, e aí como a saúde global ela se encaixa nessa temática. Acho que o primeiro ponto que eu queria falar um pouco aqui é que quando a gente fala de saúde global, pensamos muitas vezes em algo que traz uma característica que seja homogênea, de uma atuação homogênea, de algo que é progressivo e é sempre positivo quando se fala da saúde global, e algo que praticamente ela se mantém estável no tempo. E aí, conceitualmente, a ideia de saúde global tem dois autores que eles vão afirmar, que é o Mata e o Moreno. E aí eu vou citar bem rapidinho, não é minha função citar esses autores, depois eu quero fazer muito mais um bate-papo, mas é colocar os conceitos que se afirma acerca dessa saúde global. Um é que seria um sistema transnacional de saúde que identifica necessidades, prioridades em saúde e dispõe de um conjunto de atores e investidores independentes para ajudar e fortalecer os sistemas nacionais de saúde. O segundo ponto é que ele seria um novo marco regulatório nas relações entre mercado e saúde, envolvendo bens, insumos, serviços, etc., na área de saúde. E o terceiro é que essa identificação de problemas de saúde elas seriam independentes da sua localização territorial e nacional, e que deveriam ser avaliados de forma transnacional, ou seja, no meio global. E aí, esse tipo de compreensão da saúde global, ela tira também um pouco sobre uma discussão mais profunda de como a saúde ela vai sendo estruturada dentro desse sistema mundo. E quando eu falo desse sistema mundo moderno, é o sistema mundo moderno colonial, que é baseado no capitalismo e no colonialismo. Então, a própria ideia do que se vem se tornar saúde, ela vai ser vista nos fins do século XVIII e no século XIX como sendo um mecanismo e uma ciência de Estado onde vai agir diretamente sobre os corpos das pessoas. E aí a saúde sendo ligada diretamente com uma lógica de bem econômico. Ou seja, o capitalismo ele vai colocar como sendo extremamente necessário o cuidado do corpo como forma de trazer um maior benefício e também uma maior produtividade no processo de produção do próprio capital e do processo de produção dessa força de trabalho. Então, o próprio Foucault, no livro dele, Microfísica do Poder, ele vai afirmar que o capitalismo, e aí quando ele fala o capitalismo, e quando eu digo aqui, esse capitalismo é um norte global. E aí eu vou fazer essa diferenciação, quando eu falo do norte global e quando eu falo desse sul global, do mundo colonial. Então, Foucault ele está se referindo diretamente a esse mundo da Europa, o mundo desse norte global. E aí ele vai afirmar que o capitalismo ele vai socializar um primeiro objeto que foi o corpo enquanto força de produção, que o controle da sociedade sobre os indivíduos eles não se operaria simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas ele começaria a partir do corpo. O corpo ele seria central nesse processo também de dominação e do aumento desse investimento sobre a força de trabalho e desse sistema de produção. Então, o corpo ele vai sendo o lugar de privilégio onde o cuidado ser colocado em prática como forma de melhorar ou de forma de aprofundar
o processo de acumulação que o próprio capitalismo ele vai colocar em prática nas sociedades, e aí, principalmente nas sociedades do norte global. Não é para menos que o censo, a estatística, dentro de uma ordem da saúde global, ele vai servindo agora como mecanismo para o Estado começar a ter uma noção sobre a necessidade dessas populações de terem, em um primeiro momento, um aumento de vida, um aumento da sua qualidade de vida, mas principalmente evitar a contaminação das classes abastadas pelas classes baixas. Então, ela se torna como um processo também de um cordão sanitário. E aí, isso eu digo que é o processo no mundo do norte global, porque dentro do contexto colonial, a lógica que vai existir acerca dessas sociedades, desses povos que são os povos não ocidentais, são os povos que vão ser considerados como sendo algo menor, algo inferior dentro dessa escala da humanidade, através do colonialismo, o que vai perdurar e o que vai permanecer é um processo necropolítico. Ou seja, dentro das sociedades coloniais, o que prevalece não é uma ciência do Estado que melhoraria as condições de vida da população, mas aqui é como o objeto, ou seja, a saúde, aqui ela se torna algo descartável. Ou seja, quando nós falamos sobre um processo necropolítico dentro das sociedades colonizadas, a gente começa a falar sobre aquilo que é colocado dentro desse espaço colonial. E o espaço colonial é o espaço do descartável, aquilo que nós vamos considerar como pessoas descartáveis, vidas descartáveis, ou seja, que não tem tanto valor para essas sociedades, e aquilo que também é morrível e é matável. E isso nós vamos perceber quando a gente começar a associar um pouco com a realidade brasileira. Quando a gente fala de 900 mil mortos por dia, nós simplesmente banalizamos. Mas quando se falava sobre a Itália, sobre a França, quando se passava pelo processo da pandemia e os números de pessoas que estavam morrendo por conta da pandemia, como isso chocava. E aí a gente começa a compreender que quando nós falamos desse mundo colonial, o mundo colonial é quase que essa esfera de que são vidas, são pessoas, são corpos que são considerados enquanto descartáveis. Ou seja, é descartado e não tem uma relevância para o próprio sistema. Então, aqui é como o próprio capitalismo ele vai diferenciar o processo da saúde dentro dos contextos da colônia, assim como dos contextos da metrópole. E esse tipo de compreensão é importante a gente ver, é de que o neoliberalismo, e aqui já dando um pouco esse salto para a gente entrar na atualidade, é como esse neoliberalismo ele vai aflorar, trazer à tona toda essa lógica que o colonialismo, até um determinado tempo, tinha na sua finalização política e a ascensão das sociedades que passaram pelo processo da descolonização. O neoliberalismo ele vai fazer aflorar mais uma vez essa lógica necropolítica, naquilo que a gente também pode chamar do necroliberalismo, porque o próprio neoliberalismo ele vai transformar mais uma vez os corpos e as pessoas em estatísticas, números, ou seja, perdem a totalidade de entidades humanas subjetivas e se tornam única e exclusivamente números voltados a uma ideia, uma identificação de economia e de produção. Não é para menos que nós escutamos muitas vezes aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em diversas outras partes do mundo, se afirmando de que não poderíamos renegar a economia em detrimento da saúde das pessoas. Ou seja, as pessoas morrerem seriam aceitáveis em nome da produção econômica. Então, aqui é como o neoliberalismo ele vai criar esse arcabouço, vai transformar a ideia do humano, do ser humano, numa concepção exclusivamente econômica, numa concepção produtivista, e aqui é como ele transforma corpos em corpos máquina,
em corpos moeda, em corpos objetos, que servem exclusivamente a essa lógica que é quase que exclusivamente necro, né? Transformar o mundo da vida num mundo da morte. Por isso que quando a gente fala desse quando eu falo desse necroliberalismo, da necropolítica, aqui é como a política se transforma a política da morte e como a ideia da economia, do liberalismo, ele transforma o mundo da vida nesse mundo da morte. E esse mundo da morte ele vai se tornando algo plausível, vai sendo aceitável, porque as pessoas se tornam meramente números estatísticos e deixam de ser pessoas, deixam de ser algo inerente à nossa própria humanidade, algo em comum conosco. E essa é uma das funções do neoliberalismo, é o distanciamento, é a separação. Nós não nos colocarmos no lugar do outro, nós não percebermos a totalidade do outro, nesse que não seria o outro, mas o nosso próximo, aquele que divide a nós, divide essa humanidade, divide essa totalidade que nós somos feitos de subjetividades na nossa própria humanidade. Então, o neoliberalismo ele começa a partir dos anos 90 e final dos anos 80, principalmente com o aumento da dívida externa dos países do sul global, o endividamento pesado e a entrada de outros organismos internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, começa a haver uma campanha de desestabilização da Organização Mundial da Saúde, que parece um pouquinho até com o que a gente está vendo hoje em dia, né? Com o Trump dizendo que a OMS é política, de que o nosso querido presidente ele está afirmando de que a OMS serve a interesses políticos. E na década de 80, início da década de 90, os países do norte global começam a afirmar de que a OMS ela se utilizava de interesses estritamente políticos e era dominado pelos países do sul global, e de que ela deveria mudar os seus mecanismos de atuação, de ação, junto a essa ideia de que nós teríamos dessa saúde global. E não é para menos que os países do norte global baixaram drasticamente os investimentos na OMS e as fundações internacionais, essas organizações internacionais, passam a serem doadores maiores do que os próprios estados dentro da OMS. E aí tem até um dado que, no início dos anos 2000, a Fundação Heritage ela tinha feito investimentos na OMS maior do que os próprios Estados Unidos. Então, isso para a gente ter uma noção de como a OMS ela também foi sendo dilapidada nessa concepção de que ela serviria aos interesses. E aí, a ideia do neoliberalismo era de que a saúde ela deveria ser colocada ou trazida mais proximamente para uma concepção econômico-produtivista. Ou seja, de que os países do sul global deveriam diminuir os seus investimentos na área da saúde e passar a área da saúde, ou seja, sua estrutura pública de saúde para uma estrutura privada, numa ideia de que os sistemas de saúde elas seriam parte do problema e uma forma gerencial que seria privado, empresarial, ela daria melhor cabimento a um processo de atendimento a essas populações. E isso é interessante porque em diversos planos estruturais, e aí eu fiz na época do doutorado, o meu estudo de caso era Moçambique. Moçambique tinha como plano estratégico para a área da saúde de 2012 a 2019, até o ano passado, afirmando categoricamente de que a estrutura da área da saúde ela deveria ser concedida à iniciativa privada e o Estado, como forma de permitir o acesso da população mais pobre, em geral, ao atendimento privado, o Estado garantiria recursos, ou seja, o Estado continuaria pagando, mas agora a entidades privadas, para que esse acesso poderia ser universalizado. Mas aí na concepção que existia de que o sistema de saúde operaria melhor nesse modelo gerencial e empresarial. E aí com a ideia de que seria cientificamente comprovado.
E isso a gente percebe qual é o desastre de que esses planos neoliberais eles vão promovendo. O Brasil começa a ter um processo de desestruturação do seu Sistema Único de Saúde, o SUS, né, que nós construímos de uma forma tão recente. A Inglaterra construiu o seu NHS, que seria o equivalente ao SUS, em 1947, e nós conseguimos constituir o SUS em 1988. Ou seja, é mais novo do que eu. Quando eu não nasci no SUS. Eu nasci em um sistema de saúde que era descentralizado, era desestruturado. Então, isso é para que a gente tenha uma noção de como é tão recente os sistemas de saúde no sul global e como eles foram também sendo dilapidados numa lógica neoliberal. Ou seja, na ideia de que não é função do Estado esse atendimento global. E aí, essa percepção ela vai se tornar nítida com a pandemia. Às vezes eu vou falando bem muito, viu, Manu? Mas eu já estou chegando eu não Tá sei. tranquilo, tá dentro do seu tempo, fique à vontade. Porque quem foi meu aluno sabe, né, Mari? Que aí eu começo a falar. A gente é desse clube mesmo, né, Vico? Não tem jeito. Mas é bom, é bom. Estamos aqui para isso. Show. Então, a pandemia, ela vem demonstrar isso de uma forma nítida de como essa desigualdade entre esse norte global e esse sul global e como essa estrutura, e aí quando eu falo dessa estrutura de um sistema mundo moderno colonial, é como isso perpassa do tempo do processo colonial à nossa atualidade. E isso vai ser... vai existir uma pesquisa que vai demonstrar a desigualdade no início do combate à pandemia nesse norte global e no sul global. E dos dados que foram apresentados era de que o continente africano, com 54 estados independentes, com 1,3 bilhão de pessoas, quase 1,3 bilhão, quase a população da China, detinha, todos esses estados detinham 2.000 respiradores para fazer a intervenção quando necessária, caso o pulmão fosse atingido por aqueles que têm a Covid-19. Eram 2.000 respiradores divididos em 54 países, mas de forma também desigual. Existiam países que não tinham nenhum respirador ou países que tinham 2 respiradores. E aí se mostrou a desigualdade através dos Estados Unidos. E essa foi até uma reportagem que saiu no New York Times. Os Estados Unidos, sozinhos, tinham 300.000 respiradores. E, mesmo assim, promoviam uma lógica Aí a palavra não é captura, é uma palavra mais bonita, né? O pessoal que gosta mais de palavras bonitas da academia iriam dizer, mas ele segurava, retinha respiradores que vinham de outros lugares e tinham destinos ao sul global. Nós sofremos isso. O Brasil tinha comprado respiradores da China que fizeram escala nos Estados Unidos e os Estados Unidos simplesmente retiveram esses respiradores. Mesmo com 300.000 respiradores, um único país e um continente inteiro com 2.000 respiradores, ele ainda promovia uma lógica não solidária. Isso não é nada que não se esperasse dos Estados Unidos, né? Mas isso demonstrava nitidamente como essa política implementada pelo neoliberalismo, ela é uma necropolítica, ou seja, ela diferencia de uma forma muito, muito nítida quem é descartável e quem não é, quem tem que sobreviver e quem não deve. E aí os números de casos eles vão demonstrar também essa relação entre o centro e periferia. Eu tinha enviado até a Manu uma tabela, mas é fácil de vocês depois acessarem. Essa tabela está no World Matters, ela pega dados da Universidade Johns Hopkins, e aí eu tinha pego
essa tabela com os 15 maiores números de casos e também de mortalidade do coronavírus nessa pandemia no mundo. Vitor, e aí é interessante. Tu queres que eu abra isso aqui? Que compartilhe? Será que dá certo? Dá, vai falando que eu tento aqui abrir. Desculpa que eu não tinha percebido que tu tinha mandado. Tranquilo. Desculpa aí, viu? Foi... Não, amiga. Se não der também não tem problema não, eu vou falando, tá? Tá, tranquilo. Eu sou da old school, eu boto no papel, sabe? Arrasou, arrasou. Eu faço dessa forma. Mas, e aí é interessante a gente ver que entre dos 15 maiores casos de coronavírus no mundo, que desses 15, 2, 3, 4, eles são países considerados de renda alta. São países desse norte global. Mas que a gente também pode fazer uma diferenciação, que são países que têm uma grande população idosa. Ou seja, o impacto também tende a ser maior. Mas é ver nitidamente como esses números, e aí como a própria América Latina e a África, elas entram nesses números de uma forma brutal. O Brasil, até pouco tempo, a Índia passou o Brasil também com a população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, passou o Brasil nessa última semana, mas também por uma política que se aproxima muito das políticas implementadas por Bolsonaro, Trump, entre outros governantes que adotam um neoliberalismo reacionário, né? Eu não chamaria de populismo, chamaria de neoliberalismo reacionário, porque não seriam em si dos populismos, teria uma outra característica, uma outra conceituação populismo. E aí a gente vê como esses governos de extrema-direita fazem parte... Opa, entrou. Foi tarde, mas foi, viu, Vico? Gosto Desculpa. dessa tecnologia demais. Rapaz, eu estava ligeiramente vetada aqui, mas acho que... Ainda serve, amigo? Ou foi tarde demais? Serve, com certeza. Ótimo. Porque com essa tabela a gente consegue ver países como o México, como o Peru, com Brasil, Colômbia. Vejam o número de países latino-americanos que fazem parte dos 15 maiores números de infectados e também de mortos. O Brasil, a Colômbia, o Peru, o México, a Argentina e o Chile. De 15, 6 países fazem parte da América Latina. E isso, em parte, demonstra muito bem de como é que atua essa lógica do próprio neoliberalismo e do colonialismo. Ora, nós escutamos, quando o Brasil atingiu 100 mil mortos, do e daí? Nós escutamos de representantes como o próprio Trump, que afirmam nitidamente que os Estados Unidos implementaram a melhor política no mundo para o combate ao coronavírus. E o número de mortes nos Estados Unidos é o maior do mundo. E é interessante ver como a maior potência mundial é também ela é tão enraizada numa lógica colonial e é também desse neoliberalismo reacionário que é aplicado. E eu trouxe um pouco esses dados para que a gente possa refletir como a própria ideia de saúde global, ela é uma ideia que é heterogênea também. A saúde global não é algo estável, estático, mas ela é uma disputa, como é em toda a esfera política e toda a esfera que existe desse embate de diferentes interesses. E essa saúde global ela tem que começar a ser pensada a partir primeiro, de uma análise crítica do que nós temos na nossa atualidade, nesse nosso mundo que nós vivemos. Nós temos que começar a perceber de quando nós temos, no caso do Brasil, quase 140 mil mortos, quando nós temos mais de 200 mil casos nos Estados Unidos, quando nós vemos o Peru com quase 1.000 mortos para cada 1 milhão de habitantes, superando qualquer outro país no mundo, isso nos faz também começar a repensar que saúde é essa que nós queremos,
que tipo de saúde global ou de saúde que nós queremos aplicar às nossas sociedades. O que é que nós podemos aprender a partir dessa pandemia? E parece até que está distante aprender o que é que a pandemia ela vem demonstrando. O que se mostra é de que a lógica colonial ela se aprofunda dentro do mundo colonial através dessas lógicas com a pandemia. Ou seja, nós estamos aprofundando o problema. Quanto mais se aprofunda a crise da pandemia, mais se pensa em políticas que visam a desestruturação social. As nossas velhas reformas aí, que de reformas elas não têm nada, né? Elas têm aqui a precarização, o processo da desestruturação social. E aí a gente tem que começar também a pensar essa saúde global, mas dentro de umas perspectivas do sul global. Ora, se falou tanto da pandemia, mas se falou tão pouco sobre o que a pandemia provocou no continente africano, do que a pandemia provoca no continente latino-americano. Nós falamos dos Estados Unidos, falamos da Europa, de uma forma até cansativa, e tem que ser falado. Mas a questão é de que nós deixamos de lado de trazer perspectivas a partir desses contextos do sul global, não só do impacto da Covid, mas quais foram as estratégias adotadas por sociedades do sul global. Ora, dos debates que existiam no contexto africano é de que a África tinha muito a ensinar sobre capacidade de reação em crises, em calamidade pública. É em África onde nós tivemos calamidades como o Ebola. Foi em África onde teve também um processo de atuação para evitar o alastramento dessa calamidade. Em África que existe também atuações para evitar outras formas de calamidades na área de saúde, tendo em vista a própria tuberculose, o HIV. Ou seja, o que é que nós também podemos aprender com esse sul global? E isso é algo que se falta. E aí, eu finalizo por aqui, que ninguém quer ficar escutando o Vico falando. Eu queria deixar aqui só de um autor que ele até escreveu um artigo que era o direito de respirar, pelo direito ao respirar, e acho que isso está ficando até distante de nós. Se a gente olhar desde a pandemia ao processo de destruição do Pantanal, da Amazônia, da nossa Caatinga, nós estamos perdendo o direito ao respirar. E isso acho que tem que ser colocado. Não há como separar o meio ambiente do ser humano. Isso faz parte. E a grande parte dessas calamidades vão continuar a surgir, quanto mais nós continuarmos nessa lógica destrutiva desse nosso mundo. E aí eu queria só finalizar com essa passagem do Bembe, se me permitem esse um minutinho para fazer essa passagem. Se de fato a Covid-19 é a expressão espetacular do impasse planetário em que se encontra a humanidade, então não se trata, senão, nem mais nem menos, de recompormos uma terra habitável, porque ela oferecerá a todos a possibilidade de uma vida respirável. A humanidade e a biosfera estão ligadas. Uma não tem futuro sem a outra. Seremos capazes de redescobrir a nossa pertença à mesma espécie e o nosso inquebrável vínculo à totalidade do vivo? Talvez esta seja a derradeira questão, antes que a porta se feche para sempre. E aí é uma passagem do Achille Mbembe, e eu agradeço enormemente, pessoal, por ter escutado eu falando por tanto tempo. Obrigadão, pessoal. Vico, a gente que agradece, de verdade. Achille Mbembe, tu escreve aí no chat para Ingrid tá perguntando, é bom deixar as referências mesmo. Eu queria agradecer a Vico por sempre falar para a gente de coisas tão duras, né, e tão difíceis, mas também com tanta, né, leveza. É o que eu sinto quando eu escuto também
me dá uma certa serenidade para poder pensar, refletir, né, e nos colocar nesse lugar diante de um contexto tão duro. E queria te agradecer, Vico, especificamente, justamente por conseguir trazer para a gente, de uma forma tão concreta, um conceito que eu acho que tem ganhado muito espaço nas redes sociais, nas discussões políticas, que é esse conceito de necropolítica, né, que tem sido bastante utilizado. O tempo talvez tenha nos pedido realmente, né, isso. Ele se demonstra muito adequado, infelizmente. Mas obrigada por conseguir, né, trazer reflexões teóricas tão, né, profundas, mas para o campo do concreto, né? E eu acho que é bem importante a gente conseguir, né, pensar, refletir, né, o que é que quer dizer, né, essas políticas de morte, e para que a gente consiga pensar por que a gente naturaliza, né, alguns debates como esses que a gente viu, né, no começo, esses falsos debates que a gente viu, né, no contexto da pandemia, de economia versus saúde, né? Isso diz muito sobre a lógica, né, que rege nossa forma de pensar, né? Quando eu falo nossa, eu digo de forma hegemônica na sociedade, que rege a política, incluindo também as políticas de saúde, as políticas econômicas, e toda essa ideia, né, de saúde global. Então, agradecer demais, Vico, por sempre, né, colocar essas sementinhas, né, árvores inteiras, né, de reflexões para a gente. Eu estou aqui, ainda tenho um monte de coisa também me preparando para o debate, para a gente conversar mais sobre isso. Então, eu vou seguir agora, passando a palavra para nossa querida Mari, que eu também estou morrendo de saudade de ouvir, que a gente só se fala por WhatsApp e Milena não gosta de áudio, é horrível, então eu nem posso ouvi-la, só pode ser mensagem por escrito. É difícil, Vico. Por favor, né? É cansativa a vida da geração Y. Por isso que agora você botou ela para falar. Eu disse, agora vai Me obrigou, né? tudo. Ainda joguei no ar. Você se incomoda se eu gravar? Toda vez que eu tiver com saudade, eu vou botar ela aqui, fico vendo para ela. Mas bem, Mari, Mari me pediu para compartilhar, né, o slide dela. Na verdade, eu ofereci para ela poder não ficar naquela situação, gente, que eu fico com vocês quando a gente está dando aula, que eu boto o slide, aí eu só vejo o slide, é muito triste, né? Muito solitária a vida do professor no online. Mas agradecer de novo, né, a Mari. Quem chegou mais tarde, gente, quem não conhece ainda essa belezura aqui, Mari é nossa queridona, aluna de RI, né, hoje uma grande amiga, e que está terminando o seu mestrado. Terminou praticamente, né, Mari? Lá em Leeds, no Reino Unido, em Desenvolvimento Internacional e Gênero. E bem, Mari, vou compartilhar aqui, deixa eu só ver se eu estou compartilhando direitinho para não fazer. Aqui eu acho que eu vou compartilhar direito, né? Ai, minha gente. Enquanto tu faz isso, eu só queria avisar que eu acho que eu te mandei no WhatsApp, depois eu parei no Wi-Fi. Tá tipo chovendo muito e ventando muito. Quando isso acontece, a internet geralmente fica bem ruim. E aí, se em algum momento começar, sei lá, cortar alguma coisa, me avisa que eu posso, sei lá, desligar o vídeo, só falar, tentar outros rolês que tá, enfim. Tranquilo. Deixa eu ver se eu vou saber. Vamos aqui. Achei, tá aqui. Achei a Manuela. Peraí, viu, gente? Tô aprendendo. É a primeira vez que ela vai vir. Mari, tá bonitinho aí pra vocês? Pra mim tá. Show. O que tu ia dizer, Vico? Eu ia dizer que eu acho que a internet quem tá derrubando é o Boris Johnson. Na moral, ó, essa doida aí falando uma hora dessa de saúde global. Pelo menos eu tô em casa. Boa noite a todo mundo. Eu queria primeiro agradecer, Manu, pelo convite. É mesmo uma alegria estar aqui com dois ex-professores incríveis, compartilhando conhecimento que perto deles eu fico aqui, tem saquinho de bagagem. Como o Manu bem mencionou, eu me graduei na SES em 2016, fiz Relações Internacionais. No meu TCC eu pesquisei sobre saúde global, securitização, HIV/AIDS. Trabalhei por muito tempo e ainda estou trabalhando, na verdade, em organizações nacionais e internacionais com direitos sexuais e reprodutivos. E agora estou finalmente
entregando, né? Porque eu entreguei há uma semana, mais ou menos, a minha dissertação de mestrado. Então, nos próximos 2 meses, serei mestra em desenvolvimento global e gênero, aqui pela Universidade de Leeds. A minha área de pesquisa é principalmente voltada para direitos reprodutivos, e é por isso que eu vim hoje meio pensar um pouco com vocês sobre saúde global, gênero, e essa pauta também de direitos reprodutivos. E, enfim, todas as neuras envolvidas nisso, e espero que faça algum sentido. Pode passar, Manu. Valeu. Eu achei importante começar falando de poder também, para isso permear a conversa e estar sempre no background de tudo que a gente está discutindo, porque de fato é como é. O poder, pensar poder é fundamental para a gente poder questionar a saúde global e basicamente tudo. E no âmbito internacional isso se torna especialmente relevante porque a gente está falando de países com pesos e poderes diferentes. Vico mencionou muito sobre isso, sobre essa relação de poder, principalmente sul-norte global. E isso de fato permeia todas as relações. E a gente precisa de fato ter essa consciência de que a governança global, a governança da saúde global, mas é da governança global também, é bastante fragmentada. E os atores que estão no poder e que têm maior influência vão ser decisivos para como um tema é abordado. Então, essas relações de poder, elas são chaves na definição de agenda, do que é prioridade, de como a gente vai lidar com o problema. Então, por exemplo, a gente pode falar, Vico mencionou o Ebola, e o Ebola, por exemplo, a gente pode dizer que foi apresentado claramente como uma questão de segurança internacional. Houve uma declaração do Conselho de Segurança sobre o Ebola, apresentando ele como uma ameaça à paz e segurança internacional. Tem também uma relação de poder no fato de que o Ebola era visto como uma ameaça que estava no sul global e ameaçava o norte global. Então, isso também traz toda uma série de enfim, de estruturas que se movem para conter aquela ameaça no sul, para que não chegue ao norte. Além disso, os temas de saúde, eles também podem ser esse framing, né, que eu não soube traduzir, perdão, mas eles podem ser apresentados também como uma questão de desenvolvimento. Então, a gente tem agendas de desenvolvimento como os ODM e os ODS, que sempre apresentam questões de saúde. Comumente, HIV, AIDS, mortalidade materna são sempre citadas nessas agendas como um obstáculo mesmo para o alcance do desenvolvimento dos países. Então, essa também é uma maneira de frame, de apresentar as questões de saúde global. E também direitos humanos, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Conferência de Cairo, de 1994, que apresenta direitos saúde sexual e saúde reprodutiva como direitos humanos. A gente tem a Conferência de Beijing também apresentando questões de gênero como questões fundamentais para serem tratadas para se atingir direitos humanos. Então, a forma como as coisas são apresentadas, elas são extremamente importantes para a gente perceber a relevância que é dada a ela, como ela vai ser lidada, e também financiamento internacional, né, para, enfim, tackle, para lidar com o problema. Pode passar, Manu. E eu quis falar um pouco de direitos reprodutivos também para exemplificar esse framing e os efeitos dele. Não vou ler isso tudo, mas resumidamente, os direitos reprodutivos, eles são os direitos das pessoas de decidirem livremente sobre se elas querem ter filhos, quando e quantos, ter acesso a métodos contraceptivos modernos e eficazes, ter informações sobre esses métodos e sobre planejamento reprodutivo. Então, eles são direitos que estão intimamente ligados à autonomia do próprio corpo, à liberdade, informação, saúde e, inerentemente, a poder. E ao longo do tempo, pode passar, eles foram apresentados de diferentes maneiras. Então, aqueles framings também foram mudando ao longo do tempo. Primeiramente, quando a gente falava de direitos reprodutivos, eram vistos como questões ligadas à contracepção, direito ao aborto, eram muito diretamente ligados a controle populacional. Então, vinha muito com um sentido de controle da pirâmide populacional, e tinha mesmo um tom que eu, pelo menos, percebo como impessoal, assim. Não parecia que a gente estava falando de pessoas, parecia que a gente estava falando de como a gente pode manter
um mínimo para fazer sentido para a economia e etc. dentro dos países. Conter booms populacionais e, ao mesmo tempo, lidar com baixa natalidade. E aí, isso muda um pouco para uma relevância diferente durante a Conferência de Cairo, em 94, que eu acabei mencionando antes, em que os direitos reprodutivos eles já são apresentados como direitos humanos. E isso, claro, não veio facilmente ou sem alguma resistência, exatamente porque é isso, né? Esses direitos estão ligados a questões de desigualdade de autonomia entre os gêneros e tantas outras questões que são interseccionais a isso. E mais uma vez, é um momento em que essa mudança de framing também fez a gente perceber nem diria que só nesse momento foi percebido, mas deixou muito abertamente possível de ser visto essa mudança não a mudança, mas os efeitos do poder, né? Porque essa é uma conferência em âmbito ONU, e que é um local em que o Vaticano, por exemplo, tem um assento de observador, o que por si só já é super problemático em questões de poder, porque você tem um ator que basicamente está ali para representar uma religião, quando nenhuma outra religião tem esse assento. E o Vaticano, junto com outros países, foi bem forte em suas tentativas de refrear o reconhecimento desses direitos, em impor as suas próprias crenças de, enfim, vida desde a concepção e etc. Então, mais uma vez, foi um momento que mostrou ali o jogo de poder também quando a gente vai mudar a forma de apresentar um problema. E aí, hoje, a gente já vê essas questões mais presentes também dentro das agendas de desenvolvimento. Então, os ODS têm, acho que a meta 5.6, não tenho certeza, não sei porque eu lembro disso, mas que é a meta que procura assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva. Então, a gente já tem agora isso apresentado também nessas agendas globais de desenvolvimento. E aí a gente vai vendo que, enfim, a mudança dos frames, que as coisas vão tendo, como isso vai mudando ao longo dos anos. E no caso dos direitos reprodutivos, isso se torna muito particular também por serem direitos que vivem sobre a sombra de uma moralidade, que é frequentemente instrumentalizada por aqueles que estão no poder, de acordo com, enfim, sua base política, seus interesses. O uso dos direitos reprodutivos como pauta política, inclusive, é muito comum. Na minha... Fica até ruim de falar dela, não aguento mais. Na minha dissertação de mestrado, eu argumento exatamente sobre como esses sistemas de poderes, que são patriarcado e a religião, são responsáveis por manter esse framing de imoralidade no debate sobre aborto no Brasil e, consequentemente, são também responsáveis por perpetuar a criminalização dessa prática. Então, mais uma vez, você vê o jogo de poder que vai definir ou não se as pessoas vão ter acesso a direitos, né? E aí, para a gente, enfim, continuar falando de saúde, direitos reprodutivos e dessa relação de poder, pode passar. naquele grande clichê de que as decisões de um país afetam vários outros. Um dos grandes exemplos é o Global Gag Rule, que é uma política adotada em 1984 pelo norte-americano e que basicamente proíbe ONGs estrangeiras que recebem fundos norte-americanos de promover ou referenciar serviços ligados a aborto, mesmo que com os próprios fundos. Então, se eu sou uma ONG estrangeira, em que 90% do meu financiamento é um financiamento próprio, mas eu tenho 10% de financiamento que veio do USAID, eu não posso usar nem os 10%, nem os meus outros 90% para financiar nenhum projeto ligado ao aborto. E quando eu digo atividades ligadas ao aborto, não é nem necessariamente prover serviços ligados a isso, nem nada disso. Mas é qualquer tipo de informação sobre o tema. Então, aconselhar encaminhamentos, apoiar uma campanha que fale sobre acesso a serviços de aborto. Nada disso é possível. E isso por si só já é uma ameaça aos direitos humanos de centenas de grupos, porque a lei basicamente força as organizações a escolher se querem promover uma educação sexual e reprodutiva integral sem os fundos norte-americanos ou ter acesso aos fundos e não executar nada relacionado ao tema. E isso no momento, inclusive, de crise econômica e etc.,
faz com que muitas organizações fiquem numa situação muito difícil, porque é isso, né? A gente quer continuar funcionando, mas ao mesmo tempo a gente quer funcionar de maneira que a gente possa promover direitos sexuais e reprodutivos integralmente. Essa é uma política enfim, que cada presidente, quando assume a presidência, vota se quer colocar em prática ou não durante seu tempo no poder. Então, ela tem essa coisa que pode ser boa, mas pode ser ruim, que é o fato de que ela é frequentemente revista. E em 2017, o Trump, que é alguém que durante a sua campanha, 2015, 2016, já apontava ser um pró-vida, né, que eu chamaria de anti-escolha, ele não é pró-vida de ninguém, não só renovou, como expandiu o gag rule. Então, ele proíbe agora qualquer beneficiário de qualquer fundo norte-americano para a saúde global, seja programa para HIV/AIDS ou programas sobre água, saneamento, programas de fortalecimento do sistema de saúde. Todos eles agora são proibidos de ter relação com projetos ligados a aborto. E quando você acha que está ruim, em 2019 ele expande isso novamente e proíbe as organizações que recebem esses fundos norte-americanos de não só executarem projetos, como financiar outras organizações ou outros projetos que executem qualquer atividade ligada a aborto. Então, passa o slide, por favor, mano. Eu fiz tipo só para ficar mais fácil de entender como as coisas mudam assim. Então, em 1984, não se podia apoiar nenhum projeto sobre DSDR diretamente, mas você podia apoiar outras organizações e não havia, de fato, um check-in sobre se essas de DSDR. Em 2017, ele muda a linguagem de ONGs estrangeiras para Any Beneficiary, então é tipo qualquer grupo, seja fundações, sejam ONGs, etc., está proibido de executar esses projetos. E em 2019, ele proíbe não só os projetos, como o financiamento de outras organizações que possam executar projetos desses. E aí, a gente pensa, né? Qual o impacto disso? Na verdade, quem está sofrendo o impacto? Porque o que essa lei basicamente faz é obrigar organizações a executarem uma lei norte-americana, mesmo quando ela não está recebendo dinheiro dos Estados Unidos. Não vou nem falar na parte do grande soft power, da influência disso em outros sistemas de saúde, principalmente de países marginalizados que dependem desse financiamento dos Estados Unidos. Mas também, quando a gente fala de quem sofre esse impacto, existe um impacto direto nas ONGs, como eu falei, que, enfim, já sofre com a escassez de recurso financeiro normalmente, e tem isso reforçado quando decide continuar a fornecer os cuidados integrais e não pode contar com os fundos norte-americanos. E aí é preciso também mencionar que quase 50% do financiamento global para HIV/AIDS vem do governo norte-americano. Então, desde a expansão do gag rule, a gente tem uma perca na qualidade e na disponibilidade dos serviços mesmo, porque quando essas organizações rejeitam os fundos norte-americanos, muitas vezes é preciso reduzir uma escala dos programas, o que envolve também abrir mão de anos de trabalho que foram usados só para criar confiança daquela comunidade e também deixar essas comunidades sem qualquer outro tipo de serviço. Mas, mais profundamente, isso afeta diretamente pessoas, né? E muitos de grupos já marginalizados em países já marginalizados. Então, a gente tem comunidades LGBTQI, profissionais de sexo, e principalmente mulheres e outras pessoas grávidas, que também são afetadas diretamente por ter interrupção nesses serviços de saúde reprodutiva. Então, o que as pesquisas mostram, inclusive, que provoca mais gravidezes indesejadas, taxas mais altas de mortalidade materna, um aumento nos abortos inseguros. Então, para variar, práticas movidas por discursos morais, patriarcais, que mais cerceiam a autonomia do que promove saúde de fato, e que se dizem voltada para essa diminuição do número de abortos, acaba só gerando mais abortos inseguros, colocando mais pessoas em risco. E dá uma perspectiva, assim,
de como a vulnerabilidade, as ameaças à saúde global, elas também são sentidas diferentemente pelos diferentes gêneros, principalmente se a gente considera poder nisso tudo. Passa, por favor, Manu. Então, quando a gente vai pensar em gênero e nessa vulnerabilidade que os papéis de gênero acabam trazendo, uma primeira coisa a ser reconhecida, na verdade, é a existência dessa relação de poder desigual, né? Então, partindo de um princípio de que a gente vive em uma sociedade patriarcal, essas estruturas opressoras, elas são chaves para a manutenção das inequidades entre os gêneros, para a perpetuação dessa simetria nas relações de poder entre homens e mulheres, em que essa superioridade dada ou percebida, atribuída ao homem frente à mulher acaba fazendo também com que nas emergências de saúde as mulheres corram um risco desproporcional. Então existe uma inequidade de gênero que, como várias inequidades, porque são interseccionais, acabam colocando mulheres em posições de mais risco. A gente pode pensar, por exemplo, no papel subordinado que é atribuído às mulheres, que cerceia essa autonomia de decisões sobre o próprio corpo e infere vulnerabilidades, principalmente no que diz respeito às vivências de nossos direitos sexuais e reprodutivos, e que, por exemplo, colocou as mulheres em uma posição vulnerável durante a epidemia do Zika, e não se enfim, eu vou falar um pouco mais disso mais à frente, mas em que não se foi tratado exatamente como as mulheres muitas vezes não têm essa autonomia porque o sexo e o uso da camisinha e o uso de contraceptivo é algo a ser negociado com o homem. O lugar de cuidado também é atribuído às mulheres. Muitos autores mencionam como isso colocou um risco maior às mulheres durante a epidemia do ebola, por exemplo, porque o ebola é transmitido pelo sangue infectado pelo vírus e por fluidos corporais, e as mulheres, por serem, em sua grande maioria, aquelas responsáveis por cuidar dos doentes, pela preparação de ritos funerários e etc., acabavam se colocando em maior risco de contato com o vírus. Então, esses papéis atribuídos também acabam trazendo uma outra dimensão para esses riscos, né? E isso, claro, não se limita só às mulheres. Também, devido a essa característica atribuída à masculinidade de se arriscar mais e essa necessidade de conquista sexual, por exemplo, pesquisas mencionam como isso coloca também o homem em maior risco de contrair o HIV, por exemplo. E aí, enfim, aí tem uma série de outras coisas agora na minha cabeça. E eu coloquei esse ponto aqui da interseccionalidade muito mais para, como eu falei antes, se ter em mente isso, assim, que o gênero nunca vem sozinho como fator de vulnerabilidade, né? As diferentes inequidades, elas são interseccionais. Então, gênero, condições financeiras, acesso a recursos básicos, raça, todas essas inequidades são interseccionais, todas essas características são interseccionais. E os riscos em termos de saúde, eles são muito mais significativos onde existem mais delas. E isso é algo que ficou bastante claro também durante a epidemia do Zika no Brasil, entre 2015 e 2016. Pode passar, por favor. E aí, enfim, como eu falei lá no começo, o jeito como um tema é apresentado, o framing, ele é muito significativo para as ações que são tomadas depois. E no caso do Zika, o governo tratou ele com uma lógica de segurança, né? O Zika foi percebido como uma ameaça, e uma das coisas mais significativas que vem com a apresentação de algo na ótica de uma questão de segurança, que também aconteceu no Ebola, é que ela traz geralmente a tríade de medidas top-down, ou seja, medidas verticais, que não tem necessariamente um cuidado de ouvir a população ou entender a melhor forma de lidar com o problema, mas que são medidas verticais, que são de curto prazo também, porque é a emergência de conter a ameaça. A gente não está pensando a longo prazo como a gente vai evitar que isso não aconteça novamente. A gente vai conter essa ameaça agora. E frequentemente essas medidas também ignoram as inequidades estruturais
que muitas vezes foi o que fez esse problema começar. Então, todas as questões de inequidades que já existiam no Brasil, acesso a saneamento, acesso à água potável, tudo isso já estava ali no caldeirão que fez o Zika borbulhar tão forte, mas que na hora de tomar medidas, por ser tratado como uma lógica de segurança, isso foi completamente ignorado e passado por cima, naquela lógica da guerra ao vetor, né, da guerra ao mosquito. E apesar de todos estarem susceptíveis ao Zika, notavelmente o maior risco estava ligado às mulheres grávidas, já que os fetos e os recém-nascidos eles podiam ter a síndrome congênita do Zika vírus. E é aí que isso que eu falei, né? Nessas campanhas voltadas completamente para o vetor, para o mosquito, e não para todas as condições que levaram à incidência dele, o governo ele acabou deixando o fardo da epidemia principalmente nas costas das mulheres. Então, não bastando serem as mais vulneráveis aos riscos do Zika, as mulheres também tinham a responsabilidade de, na sua casa, prevenir os focos dos mosquitos, garantir que ela e todos os demais estivessem protegidos, cobrir o próprio corpo e, principalmente, não engravidar. Uma to-do list realmente muito tranquila, factível para todas as mulheres que já não têm uma jornada dupla, não tem nela uma responsabilidade de negociar e convencer o companheiro a usar métodos contraceptivos. Uma coisa, de fato, você fazer no domingo de manhã. Então, a resposta do governo, ele presumia que essas mulheres tinham condições sociais, econômicas e poder para exercer sua autonomia, o que raramente era realidade, né? E é até hoje. Então, a gente fala que isso demonstrou uma injustiça reprodutiva, porque ignorava o fato de que o acesso à contracepção efetiva é algo que muitas vezes exige uma negociação com o parceiro, em que, devido às próprias relações de poder, as mulheres costumam ter pouca voz, ignorou principalmente os direitos reprodutivos das mulheres, que já não têm acesso a um aborto legal, salvo nas 3 exceções em que o Zika não era uma delas, e que, pelo contrário, eu lembro que houve, inclusive, tentativas de aumentar a sentença criminal para as mulheres que tinham uma gravidez com algumas das anomalias fetais relacionadas ao Zika e que tentassem abortar ou acessar o misoprostol. Então, muito pelo contrário, essas mulheres estavam mais uma vez sendo condenadas àquele fardo, né? Fardo, claro, se a gravidez não é desejada. Eu mencionei antes que a interseccionalidade dessas diferentes inequidades, ela coloca as pessoas em maior risco do que as outras. E isso ficou muito claro durante o Zika, porque os focos dos casos estavam principalmente em áreas mais pobres do Nordeste brasileiro, em uma maioria de população mais pobre, sem acesso a saneamento, água na torneira, o que inclusive os obrigava a manter tonéis de água parada, porque tem que guardar água, porque senão não tem água. E nada disso foi pensado, porque também nessa lógica de segurança, a urgência não nos permite pensar à frente, né? A urgência quer lidar com isso agora. Então, essa precariedade da saúde, ela afeta desproporcionalmente os mais desfavorecidos. A abordagem que foi tomada pelo governo brasileiro ignorou essas inequidades que já estavam enraizadas no país, e isso acabou, enfim, perpetuando e aumentando essas disparidades de gênero, sociais e de saúde, que inclusive se mantém até hoje, né? Eu tinha um pouco mais de acesso a isso quando eu estava trabalhando no Coletivo Mangueiras, agora eu tenho um pouco menos, mas o desamparo dessas mulheres que, querendo ou não, tiveram de seguir com essas gestações e agora muitas vivem para cuidar dos filhos que nasceram com a síndrome congênita do Zika e que têm pouco ou nenhum apoio do Estado. Então, essas mulheres foram, de fato, escanteadas, né? Não se pensa sobre elas, não se pensa sobre como isso afetou a vida delas. Por fim, eu não ousei adentrar a análise sobre o Covid, porque, verdade seja dita, eu passei a quarentena toda escrevendo dissertação. E eu tomei uma decisão consciente de não ler sobre mais nada além do meu tema, porque eu tinha coisa demais acontecendo e eu não ia conseguir ter foco. Mas, até pelo que vi por trás, é muito fácil perceber como essa vulnerabilidade, né, o aumento das disparidades e tudo mais, infelizmente, continua agindo nessa pandemia. E a mesma lógica de não se pensar a longo prazo e, enfim, de
de fato, não, e minha gente, como é que fala dress? Lidar com, lidar com a questão de como essas inequidades trazem um problema frente a essa pandemia é uma lógica que se continua se repetindo, né? Infelizmente. Mas era isso. Mari, super, super obrigada, né, também por trazer, né, de novo, eu acho que vocês dois trazem alguns elementos em comum que eu acho que são fundamentais, que eu lembro muito de um professor da graduação que eu tinha, que ele falava, gente, nunca esqueçam que as relações internacionais, em última instância, são relações, né, entre pessoas, né, e a gente fala muito das estruturas e das instituições, e eu acho que vocês trouxeram, né, com diferentes abordagens, com diferentes olhares, e eu acho que essa é uma das grandes contribuições que as perspectivas críticas também nos ajudam, né? Não perder de vista, é que, no fim das contas, assim, a gente está pensando na vida das pessoas, né? Quando a gente fala das políticas, das decisões, né? E que muitas vezes esse discurso de eficiência, de resultado, né? O que esconde é que isso está tendo um impacto na vida das pessoas, mudando a vida, né, das pessoas, dando possibilidades ou impedindo, né, completamente possibilidades de desenvolvimento. Desculpa aí, minha gente, porque as motos aqui realmente elas, né, fazem parte do rolê da aula sempre. Quem assiste a aula comigo já sabe, as motos, caminhão e tudo. Mas eu acho que isso, assim, de a gente não perder de vista, né, de que pensar a política, pensar as relações de poder, é sempre tentar pensar como, né, gerir, né, como gerar uma sociedade mais saudável. E aqui, eu acho que essa trouxe, não por acaso, essa ideia do saudável, porque quando a gente pensa em saúde global, né, eu acho que dentro desse debate cabem muitas possibilidades sobre saúde, mas, sobretudo, vocês trazem, a partir dessas abordagens, numa perspectiva de gênero, né, interseccional, numa perspectiva pós, né, colonial, descolonial, de pensar a saúde para além, né, da sua oposição ou da sua ausência com a doença, mas a saúde dentro de uma perspectiva integral, né, dentro de vida, dentro de pensar estar, né, e viver uma vida, né, sem violência, viver uma vida com possibilidades, sem marginalização e todos esses elementos, né, de múltiplas violências que também vocês trouxeram dentro desses cenários que vocês apresentaram. Então, assim, eu agradeço demais, de verdade, por vocês trazerem, né, e compartilharem com a gente esses olhares. Mas para não ficar aqui falando mil coisas, eu vou primeiro, né, deixar o pessoal aqui perguntar, né, se alguém quer fazer algum comentário, e pode ser, gente, tanto pelo chat, mas também pode abrir a câmera se quiser, pode falar, fazer pergunta. Se vocês também quiserem escrever alguma coisa aqui no chat, comentário, né, questionamento, discordância, pode também, viu, gente? Estamos aqui nesse micromundo, pelo menos nesse pedacinho de Brasil, ainda vivendo uma democracia. Então, fiquem à vontade, né, para trazer também seus questionamentos, suas críticas e perguntas. Alguém? Aquele primeiro momento do cri-cri tradicional, né? Mas enquanto isso acontece, eu tenho aqui, eu queria, enquanto o povo vai pensando aí ou não, né? Eu pensei assim duas coisas que eu queria que se vocês pudessem, né, falassem um pouquinho, né? Claro que vocês podem comentar as duas coisas, né, indiscriminadamente, mas eu pensei em algo na fala de Vicky e outro na fala de Mari, né? E para Vico, não sei, Vico, se tu poderia falar um pouco, porque quando eu trazia muito, né, esse contexto atual, né, do Covid, eu acho que tu traz um pouco, né, também dos limites, né, dessa abordagem da necropolítica para dar, de fato, né, resposta para lidar com o contexto, né, de uma pandemia que aprofunda, né, as desigualdades. Eu estava vendo essa semana, acho que foi um dado, a Oxfam, né, lançou um relatório que falou, que mostrou algo de que mais de 50% das vacinas, né, já foram compradas por alguns poucos países, que representa 13% da população mundial, né? Então, isso quer dizer que enquanto a gente fica aqui... eu acho que no dia a dia isso me toca muito, porque no dia a dia, sempre que a gente encontra alguém, vai em algum lugar, no mercado, na padaria, tem essa diz, minha filha, mas se Deus quiser, para o ano isso vai acabar, né? Para o ano, de chegar essa vacina. E enquanto está todo mundo aí esperando a vacina, né, sonhando com o dia que ela vai chegar, que parece que vai ser o presente do Réveillon,
né? A gente depois vai ter os fogos e depois chegou a vacina, opa, é 2021 e tá tudo certo. Enquanto toda essa expectativa tá rolando e a gente vai vivendo, né, com essa ideia de que a vacina já está chegando, galera, segura aí, né? A gente vê que, na verdade, essas negociatas políticas, elas já estão se dando, né, dentro dessa lógica, né, de poder, dentro dessa disparidade mesmo que existe, né, norte e sul global, dentro dessa lógica, né, do sistema mundo que Vico traz para a gente. E eu fiquei pensando, é inevitável, pelo menos para mim, pensar do papel que o Brasil poderia estar desempenhando. Por quê? Né, com todas as suas limitações, né, com todas as críticas em todos os governos, né, do Brasil democrático, mas o Brasil tem uma trajetória, né, de ser uma certa referência no campo da saúde global, né, seja pela atuação na resposta ao HIV/AIDS, seja pelos seus posicionamentos políticos, até no campo mesmo de direitos sexuais e reprodutivos. Acho que até o Brasil é mais progressista nas esferas internacionais do que internamente, tradicionalmente, mas existe um pouco essa tradição na atuação do Brasil, né, no cenário internacional. E uma das coisas que eu acho que é muito assustador é pensar, poxa, quais as possibilidades, né? O que é que o Brasil poderia estar fazendo que não está fazendo, até na perspectiva, né, de cooperação Sul-Sul, né, de liderança regional e até de estar discutindo, talvez, colocando talvez um contrapeso, né, nessas discussões internacionais sobre, né, acesso à vacina, né, que é algo que o Brasil sempre fez, por exemplo, de tensionar um pouco esse debate e acesso ao tratamento em HIV/AIDS e tal. Então, é um exercício meio aqui, mas para tu que conhece bastante essa trajetória, né, do Brasil no campo da cooperação Sul-Sul, né, o papel da Fiocruz, que eu sei que tu também conhece muito bem, como é que tu avalia isso? Assim, quais são as oportunidades perdidas, né, do Brasil como Estado mesmo no cenário internacional nesse campo, né, da Covid-19? E a Mari, eu queria perguntar, claro que vocês podem comentar as duas coisas, porque Mari traz muito essa coisa do framing, né? Que Mari, não sei se eu não consigo trazer nada. Mari tá muito gringa, né, minha gente? Vocês viram? Ela tá muito gringa, tá uma garota alfabetizada em inglês, como o nosso amigo ali. Não, mas essa coisa do framing, que em última instância, eu acho que tem muito a ver, claro que definitivamente não é uma tradução, mas tem muito a ver com as narrativas, mas também com o lugar com que lugar, né, em que agenda política, né, de que forma essas questões vão ser tratadas. E aí, quando a gente fala dessa disputa de narrativas, das abordagens sobre, né, os temas, vocês trouxeram muito bem essa questão da saúde como uma questão de desenvolvimento, como uma questão de direitos humanos, como uma questão, né, populacional, de segurança, e como muda completamente, né? A partir da narrativa que se constrói, da priorização, ou onde vai se discutir prioritariamente aquela questão. Eu fiquei pensando muito na coisa do cuidado, né? Que é um elemento que tu traz e que, dentro dos estudos sobre gênero, sobretudo nas abordagens feministas, tem se discutido muito, né? Essa ideia da economia do cuidado, né? De pensar o cuidado não como algo, né, do ponto da vida do privado, que diz respeito às mulheres, mas tentar trazer a categoria do cuidado para pensar a política, né? E aí eu fiquei pensando também, né, se tu enxerga em que medida também essa abordagem do cuidado ela se apresenta, né, como uma possibilidade real, talvez, para a gente também dar uma resposta, né, no campo do Covid. Porque eu fiquei pensando, a gente viu muito, né? Talvez ninguém, como nunca, as pessoas tenham se dado conta da importância do trabalho doméstico, pelo menos durante um período, né? Eu estava vendo aqui no Brasil as reportagens que falavam sobre como cresceu o número nas compras de aparelho de eletrodoméstico. Ou seja, as pessoas, enquanto tinham trabalhadoras nas suas casas domésticas, não precisava de aspirador de pó, não precisava de lava-louça, né? Não precisava. Ele não precisava porque não era elas que faziam, não era tão pesado assim. A partir do momento que foram as próprias pessoas que tiveram que passar a fazer o trabalho doméstico, eita, a gente precisa disso aqui, né? Então isso também eu acho que mostra para a gente como, né, pensar a saúde de uma maneira, né, integral, e requer a gente pensar cuidado, né, gente, no dia a dia, que parece que é algo que não faz parte da política. Eu acho que as feministas trazem isso também com muita força, né? E aí eu não sei se tu, nas tuas reflexões aí, como é que se tu
vislumbra uma disputa, né? Se, por exemplo, o cuidado poderia também ser um framing para a gente disputar saúde, né? Ou mesmo direitos sexuais e reprodutivos. Minha gente, eu vou fazer uma pergunta e falo 10 minutos, né? A pessoa não tem limites, não tem... Mas é isso, não sei se alguém quer algum dos dois quer começar a falar sobre. Eu posso Pode ser ir. Paulina. Eu posso. Vocês me ouvem? Eu não sei se vocês estão me ouvindo ou não. Eu tô te ouvindo perfeito. Ok, Eu valeu. pressuponho que o resto também. Boa. Eu adoro quando tu me pergunta isso, pelo primeiro fato de que eu sou, não vou negar, né? Tudo que diz respeito a cuidado, eu sou muito boa em negligenciar. É, eu, infelizmente, sou muito cria da produtividade, o que me faz precisar de muita terapia na vida. Mas no que diz respeito à forma de apresentar as coisas e, enfim, essas narrativas, eu percebo também um pouco mais de se falar desse cuidado da vida antes do cuidado de qualquer outra coisa. Então, essa prioridade enfim, do ser, né? E eu acho que, não vou negar, né? Quando a gente fala no âmbito internacional, quando a gente fala de políticas, são eu particularmente não consigo ver isso apresentado como ou talvez se tornando um framing que lidera discussões, mas eu com certeza consigo ver isso muito forte associado à narrativa dos direitos humanos, né? Porque traz mesmo essa perspectiva da importância do ser, da autonomia, do viver com dignidade, que são direitos fundamentais. Então, eu definitivamente vejo isso muito associado aos direitos humanos e vindo mais com esses outros direitos enfim, já consagrados. Eu quero acreditar que isso é uma coisa que está crescendo de uma maneira boa, porque eu consigo perceber também como, eu acho que todo mundo percebe, pelas próprias redes sociais, assim, como essa questão do cuidado, ela se embrenhou em vários terrenos diferentes que a gente não via isso associado, né, de fato. Então, eu quero crer que isso vai se tornar uma narrativa bem mais forte, bem mais presente, e que a gente vai poder, inclusive, usar esse momento como um exemplo do não queremos voltar para aquilo, em termos de saúde mental e etc. Mas é isso, assim, eu consigo ver isso muito forte dentro das perspectivas de direitos humanos, já que já trazem muito dessa perspectiva também. Mas que também é a narrativa mais frequentemente atacada, mais facilmente deixada de lado, e que, enfim, pode ser bastante reformista em várias instâncias. Mas acho que é isso. Obrigada, Vicão. Sim, mano, eu sempre gosto de lhe escutar, né, de você fazer essas provocações no sentido de a gente pensar um pouco. E isso que você trouxe, até tinha esquecido, até para apresentar essa desigualdade, eu achei muito massa tu ter trazido, que é essa questão da desigualdade no próprio acesso à futura vacina, que todo mundo trata como se fosse um milagre, né? Ah, vai chegar a vacina e estamos livres. Aí, aquilo que você disse, todo mundo vai para a praia, todo mundo está bem bom e tranquilo. Mas esses dados que você apresentou, ele demonstra bem como essa lógica da colonialidade ela está entranhada no nosso mundo da vida mesmo. Ou seja, de quem é que está apto a sobreviver, de estar com a possibilidade de ter garantido a sua própria vida e aqueles que estão deixados à sua própria sorte. E é impressionante porque a OMS ela tinha dito que para conseguir fazer a distribuição da vacina para o mundo de renda baixa, né, que seria esse sul global, principalmente, seriam necessários 15 bilhões de dólares. E se a gente observa de que 15 bilhões de dólares
comparado a receitas, a gastos públicos em determinadas áreas, ela é praticamente nulo. E a OMS disse que só conseguiu arrecadar até agora 5 bilhões, ou seja, 1/3 daquilo que necessitaria para que pudesse fazer minimamente uma distribuição dessa vacina de uma forma menos desigual. Então, essa colonialidade, ela vai ser demonstrada. A pandemia, ela tem a capacidade, não é, a gente vai mudar com a pandemia, até porque não é o vírus que muda. O que muda somos nós, o pensamento, aquilo que nós acreditamos como sendo correto. O que a pandemia demonstra é toda essa violência, essa crueza que essa colonialidade e aprofundada com o capitalismo neoliberal, ela implementou nas nossas sociedades. Ou seja, são pessoas, são vidas que são descartadas, e elas não são descartadas pelo simples fato de que estão nesse sul global, mas é porque elas foram caracterizadas nesse sentido. Ora, quem sofre mais o processo da violência dessa pandemia são as pessoas pobres, são as pessoas nas periferias, são as pessoas negras, são as mulheres, são as populações trans LGBT. Então, a lógica da necropolítica, ela não é uma lógica única e exclusivamente, é fazer morrer e deixar morrer. Ela é uma lógica que ela tem um processo transversal que atinge a questão de raça, classe e gênero. Então, a necropolítica, ela está diretamente associada a isso. E o neoliberalismo, ele traz à tona toda essa lógica de morte, de opressão e desestruturação na sociedade. Não é para menos que a gente vive uma pandemia e o ministro da Economia fala que nós temos que futuramente, já em breve, fazer uma outra reforma da Previdência, onde as pessoas terão que economizar por elas mesmas para ter a sua aposentadoria. A gente fala de um país que nessa crise existem 14 milhões de desempregados, existem outros 6 milhões de desalentados, ou seja, que desistiram de procurar emprego, e nós afirmamos que a eles fica a sorte de que eles vão procurar o seu próprio sustento na velhice. Então, aqui é como o neoliberalismo e essa necropolítica atinge, ela tem um público formado para que seja colocado em prática. E aí, na pergunta que você fez, né, qual a posição que o Brasil poderia estar desempenhando, eu acredito que poderíamos estar desempenhando uma função tremenda. E essa é a maior, eu não sei vocês, mas é o meu maior desestímulo, é o meu de estar vendo um país que adotou políticas que são equiparáveis à Arábia Saudita. Nós aprovamos agora, como Manu e Mari tinham falado, o Brasil atuava em questões ligadas a gênero, ligado a políticas sociais, que eram consideradas progressistas, à frente até mesmo desse mundo do norte global, que se diz tanto aqueles que produziram os direitos humanos, o direito internacional, que tanto se coloca nesse pedestal. Então, nós tínhamos uma posição que era uma posição dentro da democracia dessa nova república que foi implementada. E veja só, até na época da ditadura existiam programas na política externa que eram muito mais para frentex do que a situação nacional, que era super deplorável com a ditadura militar. Mas o que nós vemos agora é uma destruição completa. É o Brasil se aliando a teocracias que jogam os direitos humanos na lata do lixo em nome de interesses particulares. Então, assim, a minha visão é de que nós estamos perdendo um bonde histórico, que é a possibilidade de construir uma cooperação e uma solidariedade sul-sul, onde nós poderíamos ter um pouco dessa vamos dizer assim, vanguarda, né? A palavra eu não gosto muito, né? Mas essa vanguarda, que parece muito blasé, muito de intelectual blasé, mas poderíamos estar
dentro desse processo da pandemia, atuando conjuntamente com esse sul global, com essas inúmeras nações, fazendo pressão a esse norte global que a cada passo da pandemia nega também direitos e nega a possibilidade da distribuição ou a vacina se tornar uma patente aberta. Ora, a vacina é feita, mas quem ganha, o Estado investe e quem privatiza os lucros são as grandes farmacêuticas. E aí quem sofre toda essa violência é a grande população ao redor do mundo, e principalmente nesse sul global. Então, infelizmente, eu vejo de uma forma bastante, diria, não tem nada de prazerosa, é abominável como é que nós estamos nos posicionando atualmente dentro da OMS, das relações internacionais ou na própria ONU. Quem viu o discurso da ONU é uma coisa assim, é inacreditável, mas tudo bem, deixa eu falar. Vamos falar é porque quando falo isso me dá uns nós, e nós enquanto internacionalistas isso dói a alma. Então, é como nós estamos perdendo a possibilidade de criar, até se nós formos uns realistas, o soft power, nós estamos perdendo a oportunidade. Eu não estou falando aqui porque você é solidário nem nada, até realistas viriam isso. Perdendo a oportunidade histórica de criar um soft power e um processo de solidariedade junto com os países do sul global nesse embate internacional da questão da Covid, da vacina e da pandemia. Então, é triste, mas é isso. O bonequinho, o bonequinho ele resume bem. Às vezes ele me dá, isso é o raiva. Eu deixo ele sempre ali, que ele é bem característico. Eu adoro esse boneco, Vico. Deve ser assim, um momento em que Vico tem raiva, né? Que ele expressa pelo menos uma cara de raiva. Ele bota o bonequinho ali. Ai, gente, obrigada. A gente consegue rir, mesmo num contexto tão duro, né? E isso também é bem importante para a gente continuar, né? São em alguma medida. Gente, queria perguntar se alguém tem uma pergunta. Gostaram da minha formulação? Queria saber se alguém tem alguma pergunta aqui pelo chat, aqui pelo áudio, vídeo. Tá, tranquilão hoje, sem perguntas, sem comentários. Então, há uma possibilidade de que estejam todos dormindo atrás da câmera? Há uma possibilidade, não é mesmo? E a gente tá aqui, trocando essa ideia, tá? Eu sempre fico nessa dúvida, gente. Espero que vocês estejam aí com a gente. Mas bem, gente, então, né, como não há nenhuma, né, nova pergunta, nova questão, eu quero também deixar a Mari dormir já, porque, né, eu sei que o horário dela tá no limite. Heloísa, vocês estão dormindo não, estão só surtando mesmo. Tá ótimo. Olha aí, gente, estão vivos, tá ótimo. Só queria saber se vocês estavam aí. Obrigada, gente, já ajuda super. É que é muito sofrido aqui. Sim. Gente, antes de me despedir aqui, né, agradecendo a todo mundo, eu queria pedir a todo mundo, né, nossa querida voz está aqui nos lembrando da importância de vocês assinarem a frequência virtual. Querido Renan, você pode me dizer como é que faz isso? Vocês já sabem como faz isso, minha gente? Assinar a frequência virtual. Eu tô parecendo aquele povo do ponto. Oi, pessoal, vocês devem assinar a frequência virtual. Vocês sabem fazer isso, né? Olha, Ingrid, que pena que não teve aula com o Vico. Tu ia adorar, Ingrid, aula com o Vico. Eles mandam um formulário, pronto. Então, ótimo, gente. Pedir a vocês que façam isso, porque não está precisando. Obrigada por me ensinarem. A ideia era eu ensinar vocês, mas está tudo certo. É isso, Vico. Mari, muitíssimo obrigada, de verdade, assim, eu acho que eu super compreendo o que Heloísa colocou, né, que todo mundo ali foi concordando. Realmente, ouvir e pensar isso né, aquele emoji da cabecinha, né, explodindo, é tipo isso mesmo. É uma dureza, por um lado, da gente pensar, mas eu acho que é muito importante, porque se a gente
consegue ter um olhar crítico, né, às estruturas, às relações de poder, a gente consegue também se perceber nesse lugar, né, e não, né, acabar atribuindo a fracassos individuais, né, fracassos nossos e que a gente não está conseguindo alcançar. Então, quando a gente entende a estrutura, eu acho que isso também nos fortalece, né? Entender, digamos, a podridão, né, das relações de poder das estruturas, isso nos fortalece para também pensar estratégias de fazer enfrentamento. E por isso é tão importante, na nossa visão internacionalista, não, né, perder de vista essas abordagens críticas para, a partir delas, conseguir, né, de fato, ir pensando, né, transformações. Então, assim, mais uma vez, eu queria agradecer demais. Olha aí, Mari, Thaís está dizendo que as falas de Mari me lembrou muito a conversa que tivemos essa semana lá na Secretaria de Política para as Mulheres, né? A gente e as meninas estão iniciando um estágio lá e a gente foi conversar com a equipe e ela justamente falando, né, desses muitos desafios, inclusive na área específica de saúde, dos muitos desafios mesmo enfrentados pelas mulheres. E é isso, é extremamente desafiador o contexto, mas ao mesmo tempo é muito apaixonante, né? Que uma vez que a gente se envolve, a gente percebe também nosso lugar nisso tudo para, né, operar as transformações, né? E acho que é um caminho sem volta. É um caminho às vezes sofrido, mas é um caminho também, né, animador muitas vezes. Principalmente quando a gente se encontra, né, assim, em bando, né, em bloco, e a gente vai se fortalecendo, né, e sobrevivendo. Então, de verdade, Mari, Vico, sem palavras para agradecer a vocês por tomar esse tempo na agenda de vocês, né, por compartilhar com a gente, né, essas muitas sabedorias a partir das experiências de vocês. E espero que a gente possa se ver de novo, né, em breve, ao vivo também, né, mas talvez demore um pouquinho mais pelo contexto que a gente está vivendo. Quando a vacina chegar. Quando a vacina chegar para nós mortais, né? Vamos vendo o que é que vai dar, né? Então, agradeço muito a vocês, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? E é isso. Eu queria só agradecer muito, mano, ter escutado a Mari, escutado o que ela está fazendo também na dissertação, no mestrado. E parabéns, viu, Mari, por entregar, tirar o peso das costas. Ah, meu Deus do céu. E ainda produzir numa pandemia, não é brincadeira, não. O pessoal acha que home office é a melhor coisa do mundo, e não é, não. Eu tô doido para voltar a uma universidade, doido para ter um monte de gente numa sala, eu endoidar a cabeça deles e os alunos endoidarem a minha cabeça. Mas eu queria agradecer muito, mano. E aí eu queria só dizer uma coisita. Eu terminei a fala parecendo muito, meu Deus do céu, vamos morrer. Eu nunca gosto de ser tão pessimista, né? Sempre gosto de dar um alento. Senão o pessoal assiste ela e fala, tá uma desgraça e a gente fica por isso mesmo, acabou, não tem o quê. Mas eu acho que o que transmite bem a nossa atualidade é uma frasezinha do Gramsci, olha aí, pessoal, teoria de RI, meu Deus do céu, que é Gramsci, e a Nancy Fraser, ela tá trazendo isso na atualidade, né? Ela vai afirmar que o velho está morrendo e o novo não pode nascer. E isso resume bem o que a gente vivencia na nossa atualidade. De que nós temos um sistema que está necrosado, morrendo, mas que ele não permite que o novo nasça, né? Cabe a gente tentar construir esse novo, tentar mudar um pouco essa realidade. É isso. Obrigadão, viu, mano? Eu lembro que da última vez que tu veio... né, ele fala que não quer deixar as coisas para baixo. Vico é muito, muito barra pesada do bem, barra pesada do bem. Eu lembro, Vico, que na última vez que tu veio, tu falou algo sobre algo como um ato revolucionário de sonhar, né? Ou algo assim do tipo. E aquilo ficou muito para mim, assim, como eu disse que a gente não pode, né, perder isso de vista. Mesmo nesses momentos em que, né, o horizonte pareça, né, ser pouco animador, mas talvez seja justamente nesse momento em que a gente precisa estar mais apto, né, a, digamos assim, estender os limites do possível e pensar, né, sobre as possibilidades. Eu lembro muito do Ailton Krenak, com aquele livrinho dele, né, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? E ele fala muito isso, assim, de que a gente precisa cuidar das nossas subjetividades, a gente precisa cuidar dos nossos sonhos, daquilo que a gente acredita, e a gente não pode
né, jogar isso também na lógica do mercado, por mais que a lógica do mercado tome muito, né, conta da nossa vida em quase todos os setores, mas que a gente precisa manter, cuidar delas, né, manter, né, as relações, e que isso vai adiando, né, o fim do mundo. E nesse sentido ele coloca até mesmo essa nossa produção de conhecimento, né? Quando está difícil ali produzir um trabalho da faculdade, uma dissertação, né, uma tese, eles pensam que quando a gente está fazendo isso, quando a gente está escrevendo, quando a gente está elaborando, a gente está fazendo um pouco esse exercício de framing, né, que Mari traz para a gente. Um exercício também de contar, de narrar, né, de contar histórias a partir de uma determinada perspectiva. E aí ele disse contar histórias, né, nos nossos olhares, a partir das nossas subjetividades, também é uma forma de adiar esse fim do mundo que parece inadiável, né? Mas eu acho que Vico é sempre inspirador fazer a gente pensar nessas coisas. Obrigada, Vico, por quebrar também essa dureza da academia. Marineide, queres falar algo para... Sem pressão, né? Eu faço isso depois de outras pessoas. Aí, fala... Eu já ia começar dizendo, eu não sou inspiradora que nem Vico, perdão. Mas eu queria mesmo agradecer de novo. Como eu falei, é incrível e surreal estar aqui falando assim, enfim, com vocês. Foram e são dois professores muito e amigos, muito inspiradores. Eu estava relendo umas dissertações que eu estava escrevendo a minha e eu passar pelo nome Fanon de Vico automaticamente. Tem um pôster do rosto dele na minha nele nesses últimos dias e foi incrível estar ouvindo hoje e tudo mais. Manu também sempre tem muito do dedo de Manu em eu até hoje trabalhando com direitos sexuais, direitos reprodutivos. Então é sempre o dedo, uma mão, um corpo inteiro, né? Um coletivo inteiro. Mas é muito, muito inspirador e muito feliz estar aqui com vocês hoje. Acho que esse, na verdade, é o meu boost de felicidade desse mês, assim. Esse momento com vocês aqui agora. E eu estou muito feliz de, enfim, ter falado com outras pessoas e, sabe, quarentena, né? E ter tido essa troca e tudo mais. Acho que, de fato, o momento é bem desafiador, é bem difícil. Eu sinto isso diariamente conforme o tema que eu trabalho se torna ainda mais desafiador. Mas é isso, a gente continua acreditando principalmente um no outro, né? A gente faz isso pelos outros e por nós mesmas. E, enfim, acho que é isso que mantém a gente aí seguindo, não deixa a gente desistir, apesar de tudo, tá bem apontando para isso. Mas acho que era isso. Muito obrigada. Eu acho que tua fala final, só para, juro, minha gente, também que eu tô terminando aqui, só para conectar com isso, né? Com o sentido dessa semana, né? A semana da internacionalista, do internacionalista, porque eu acho que isso diz muito também desse lugar, né? Que a gente está falando de Mari, que foi aluna aqui, né? Com Vico, que foi professor. Ao longo dessa semana, vocês viram também professores que passaram, alunos que passaram. E eu acho que é importante também a gente não perder, né, esse sentido de comunidade. Sei que a gente está, né, na faculdade, está todo mundo correndo, né, tem essa pressão da preparação profissional e um monte de trabalho, um monte de coisa para entregar. Mas eu fico muito feliz também de ver, né, que eu acho que foi uma forma muito bonita, eu acho, de celebrar esses 10 anos do curso. Eu acho que trazer um pouquinho, né, disso que é a construção de comunidade no curso, com diferentes abordagens, com diferentes perspectivas e, sobretudo, com criação de laços, né? Por isso, eu acho que é importante quando a gente diz aqui, olha, nós, né, fomos professor e aluno, colegas, mas já somos amigos, assim, a gente vai criando, né, laços que são importantes, né, dessa identificação e de a gente se apoiar e de a gente trocar. Então, que esse espaço, né, que é a criação desses laços também seja uma forma de adiar um pouco, né, esse fim do mundo. Então, eu acho que nesse sentido, né, de novo, agradecer também ao LAP e à coordenação pela organização dessa semana, que teve essa pegada, assim, de trazer esse povo querido, bonito para perto da gente. Então, gente, boa noite a todo mundo. Não é? Nós nos temos sim, Rai, e a gente precisa fortalecer isso e não perder isso, sabe, de vista. Às vezes exige um esforço da gente no dia a dia, mas a gente lembrar disso, que apesar das dúvidas, dos estresses, dos cansaços que todo mundo tem, mas que a gente está aqui também para fortalecer, né, essa noção, né, de comunidade, para a gente se cuidar também.
uns aos outros, umas às outras. Então, boa noite a todo mundo. Mari, corre para a cama, vai dormir, que é muito tarde. A gente tá tranquila aqui ainda. Muito obrigada, gente, a vocês. Beijo. Vico, beijo para Giovana. E até logo mais. Gente, aproveitem muito amanhã também. Lembrando que amanhã tem a última atividade com a prof. Cris de Leles, querida, amada por todos e todas. E, bem, é isso. E na próxima semana estamos de volta aí às atividades normais. Beijão, gente. Renan, eu posso desligar tudo aqui? Eu preciso fazer alguma coisa, parar de gravar. Pode sim, Manu. Muito obrigado a todo mundo. Obrigada, querido. Lombardi aí, ó. Fica só Lombardi. Oh. Se brincar, eles não sabem nem quem é Lombardi. A gente tá fazendo essa piada aqui. Eles. Nem Ei, ideia, pô, para que eu sei. Agora eu me senti super velha. Esse momento chegou. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Beijo. Foi ótimo.